com Arão Josino. A política passada a limpo. Muito bem, estamos já com Arão Josino aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para o nosso bate-papo das sextas-feiras. O ponto de vista do Arão Josino, a política passada a limpo aqui no Repórter Cultura. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair, Aldori, Julian, bom dia a todos os nossos ouvintes do Repórter Cultura. Tá disputada essa enquete no dia de hoje, hein? Tá disputada. Tem o top 3 ali que são... Só gente boa. Top 3, vamos lá, top 3. Bom, Larão, começar o nosso bate-papo, nosso ponto de vista de hoje com a questão do imposto sindical. Será que volta o tal do imposto sindical? O Congresso já está falando ali que não vai ter como fazer isso, mas a gente sabe que Congresso, a gente vinha falando até nos bastidores aqui, para que Congresso? Né? Volte ou não volte, é um atraso de vida nós discutirmos o imposto obrigatório sindical nos dias de hoje, né, Odair? Nós vivemos em um país onde nos dizemos livres, né, com liberdade para tomarmos decisões. Eu, por exemplo, assim como você, nós tomamos uma decisão. Nós tomamos a decisão de fazer parte de um clube, do Rotary Club, porque nós entendemos que o Rotary é importante para a nossa comunidade. Para isso, nós pagamos lá uma mensalidade. Mas essa é uma decisão nossa, né, voluntária. Eu quero fazer parte de um clube e eu participo deste clube de forma voluntária. O caso dos sindicatos deve acontecer da mesma forma. Exatamente. Eu não sou contra a existência do sindicato e acho que em alguns casos, sim, ele faz um papel importante. Agora, cabe ao trabalhador tomar essa decisão, se ele deseja ou não ser representado pelo sindicato. Agora, não dá para enfiar a goela abaixo um imposto sindical obrigatório, onde todo trabalhador terá que pagar 1% do seu salário, do seu rendimento, para manter as estruturas sindicais. 1% é 1% do salário. 3,5 vezes mais do que era o anterior. E eu busquei alguns dados, algumas informações para compartilhar aqui no nosso ponto de vista. Olha só. Em 2021, os sindicatos, né, receberam através do imposto voluntário, ou seja, aqueles que quiseram pagar, pagaram, né, o valor de 65 milhões de reais em 2021. Isso representa 97% a menos do que os sindicatos recebiam lá em 2017, quando o imposto era obrigatório. Lá em 2017, eram 3,5 bilhões de reais. Veja só, 3,5 bilhões de reais foram arrecadados lá em 2017 pelos sindicatos com o imposto obrigatório. Em 2017, tivemos a reforma trabalhista, liderada pelo então presidente da República, Michel Temer, né? Caiu o imposto obrigatório, os sindicatos hoje, né, buscam se manter de forma voluntária daqueles trabalhadores que desejam pagar a sua mensalidade e arrecadaram em 2021, então, 97% a menos, o que significa já 65 milhões de reais. Agora tem uma outra curiosidade, a CUT, né? A CUT a gente sabe que é a Central Única dos Trabalhadores, sempre foi muito ligada aos partidos de esquerda, né? A CUT, em 2017, quando o imposto era obrigatório, recebeu 62 milhões de reais. 62 milhões de reais. É 2 vezes, Odair, o orçamento anual da Prefeitura de Ascurra. Só para um sindicato. Só para um sindicato, tá? Em 2021, quando o imposto não era obrigatório, 225 mil reais. Acho que isso explica muita coisa, né? O porquê de voltar a discutir o imposto obrigatório para se manter essa estrutura, que é uma estrutura política, né? É uma política, estrutura totalmente política. A gente sabe, se fosse para o benefício dos trabalhadores, enfim, mas a gente sabe que é uma estrutura política, que é para manter... onde não se consegue, por exemplo, manter em um cargo público, mas consegue manter lá num sindicato. A militância, né? É a militância que vai para a rua e que se manifesta aí a favor de um determinado grupo político, né? E aí você tem que dar essa liberdade para o trabalhador. O trabalhador é que tem que decidir, não, eu quero ser representado pelo sindicato. Show de bola, paga a mensalidade, seja representado. Não, eu não quero. Pronto, ponto final. Agora, não dá para enfiar a goela abaixo. Esse tipo de situação a gente não pode mais permitir.
O Lira já disse, né, que não vai passar no Congresso, não vai passar na Câmara dos Deputados, mas indiferente de se vai passar ou não vai passar na Câmara dos Deputados, só o Poder Executivo, só o presidente Lula jogar a possibilidade de retomada do imposto obrigatório já é um absurdo, já precisa ser amplamente debatido uma polêmica como essa. E tudo que tem se falado tem acontecido, isso que assusta, né? Aquilo que se falava lá na campanha, e está acontecendo tudo, então dá a entender que isso pode realmente voltar a acontecer aqui no país, um retrocesso danado. E lembrando, né, Odair, lembrando que Arthur Lira disse que não passa na Câmara. No entanto, a gente sabe como que está a relação entre o Executivo e o Legislativo. É o toma lá da cá, né? O 38º ministério que está sendo criado, né, agora no nosso país, é por conta disso. É para trazer mais um partido de centro para a base de governo, ou para garantir este partido, já que existe uma exigência deles de terem um ministério. O PP e o Republicanos, dois partidos aí que estão se aproximando dos ministérios, né, que querem ter um espaço como ministro de Estado, e para isso o presidente Lula criando o 38º ministério, que já foi tema, inclusive, do nosso ponto de vista essa semana. Pois é, e falando em retrocesso, parece que o nosso governo federal também tem altos investimentos para fazer aqui na infraestrutura de de Angola. De Angola. Falamos sobre isso na segunda-feira no ponto de vista, de forma muito superficial e muito rápida, sobre a passagem do presidente Lula, então, pela África, né? Em que ele sinalizou o interesse do BNDES, não sei se do BNDES ou dele próprio, né? De financiar obras na África, inclusive através de empreiteiras que já estavam envolvidas na Lava Jato, né? Enquanto nós estamos aqui vivendo, principalmente aqui em Santa Catarina, que é um dos estados com menos investimentos na área da infraestrutura, enquanto nós estamos aqui sofrendo e sabendo da necessidade urgente de investimentos por parte do governo federal na infraestrutura. Para quê? Para que a gente tenha logística, para que a gente possa escoar a produção, para que a gente possa trazer desenvolvimento econômico através de geração de emprego, de renda, fazer com que as nossas indústrias, né, se movimentem ainda mais. É inadmissível que num momento como esse, em que nós estamos sim passando por uma crise financeira, uma crise econômica, em que os estados da federação, em que os municípios, né, estão passando com o pires, literalmente com o pires no Congresso, para tentar ter um pouco mais de apoio, um pouco mais de receita para cumprir com as suas obrigações, você tenha um governo federal sinalizando o interesse de financiar obras fora do país num momento como esse. Não dá para entender, não dá para aceitar. Inclusive, essa semana, nós tivemos no dia 30, antes de ontem, nós tivemos aí uma mobilização liderada pela CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios. Sem FPM não é possível, não dá. O que é o FPM? É o Fundo de Participação dos Municípios. Então, os municípios, eles recebem uma quantia, um valor dos impostos que nós pagamos. Os impostos ficam centralizados lá em Brasília, a maior parte deles, é evidente, e retornam para os municípios através do FPM, né, que é esse fundo de participação. E o FPM tem tido quedas, né? O FPM não tem mais acompanhado, né, a inflação e a quantidade de obrigações que os municípios têm hoje a serem cumpridas. Então a CNM fez esse grande ato, inclusive vários municípios do Norte e Nordeste pararam, literalmente pararam, fecharam a prefeitura no dia 30 para se manifestar da importância do governo federal olhar de forma mais atenta a essa situação da receita dos municípios. Então perceba, nós estamos aqui no Brasil lutando, né, para que os municípios tenham mais receitas, para que os municípios consigam cumprir com as suas obrigatoriedades, enquanto você tem um presidente da República que faz missão internacional na África, prometendo ou indicando de que recursos brasileiros serão usados para financiar obras de infraestrutura na Angola. E eu pergunto, será que a infraestrutura do Brasil está tão boa assim para poder financiar fora do Brasil? A gente sabe a resposta e tem até a questão da Argentina, aí onde o próprio Banco do Brasil vai subsidiar
um empréstimo aí na casa de 600 milhões de dólares para que a Argentina importe produtos aqui do Brasil, ou seja, nós vamos pagar para a Argentina comprar do Brasil, para as empresas brasileiras, né, para as empresas brasileiras, para a Argentina comprar da gente. Agora, se vão pagar, aí... Ainda mais na situação econômica que eles estão. Né? Justamente. Mas vamos lá. Então, nós estamos continuando aqui com o Arão Josino, seu ponto de vista. Ministros no Conselho da Tupi, Arão. Esses conselhos, eles precisam... A gente precisa ter mais transparência em relação aos conselhos, né? Então, existem muitas empresas onde o Estado, né? E quando digo Estado, é o governo, o poder público tem ações. E nessas empresas onde o poder público tem ações, o governo também indica conselheiros. Os conselhos administrativos, os conselhos consultivos destas grandes empresas. Todas as empresas, por exemplo, a Celesc tem isso, a Casan tem isso, a Tupi tem também, né, através do BNDES. O BNDES é proprietário ali de cerca de 25%, 30% mais ou menos da Tupi. E por isso o BNDES pode indicar conselheiros. E a indicação ela é uma indicação política, não é uma indicação técnica na grande maioria das vezes, né? Tanto é que o BNDES, então, fez a indicação de 2 ministros do governo Lula, né? A ministra Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial, e o ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência. O que isso significa? Significa que eles compõem um conselho que toma decisões sobre o futuro de uma grande empresa como a Tupi, onde o BNDES é um dos acionistas. Saláriozinho de mais ou menos uns R$36 mil por mês. Adicionados ao que já ganha como ministro e as benesses. Adicionados ao que já ganha como ministro, e certamente ainda tem mais algumas regalias, né? E esses conselhos com reuniões aí com uma frequência bem baixa, né? Existem conselhos que se reúnem, dessas estatais se reúnem uma vez por mês, às vezes uma vez a cada bimestre. Eu fico imaginando o que a Aniele Franco vai fazer numa reunião de um conselho da Tupi, ela que é ministra lá da Igualdade Racial, né? É exatamente isso, assim, né? A pessoa que vai ocupar uma função como essa, as grandes empresas que não têm ações do poder público, elas também têm esses conselhos. A gente sabe que é algo bastante comum, né? Agora, o que essas empresas fazem? Elas montam um conselho de pessoas técnicas que entendam, né, do segmento econômico em que a empresa está se apresentando, né? Então, você precisa ter um conselho que realmente saiba aconselhar, né, que saiba dizer quais são os caminhos que a empresa deve seguir. Será que esses ministros estão preparados para um conselho desse porte? Né, pode ser, e, né, a Aniele pode entender sobre igualdade racial. Agora, será que ela está preparada para estar num ministério como esse? Né? Ou melhor, no conselho como esse? Mas eu ia trazer essa pergunta também. Será que eles são preparados para serem ministros? Porque a gente sabe qual é a indicação. A enquete está rolando aí, ó. Como é que funciona também a indicação de ministros? Não são ministros técnicos preparados para a função, são ministros que têm indicação política, tanto que essa 38ª criação aí de ministério é só político, não importa quem vai ocupar, importa que está abrigando algum partido político ali que vai ser apoiador aí dos projetos do governo federal. E esse ministério mesmo, que o 38º ministério, não dá para entender, né? Porque um ministério para falar sobre a pequena e a microempresa, enquanto você tem um ministério que trabalha com desenvolvimento econômico. Então, por que ter 2 ministérios para tratar do mesmo assunto? Não tem sentido. Para a gente não, mas para eles tem, a gente sabe como é que funciona por lá, né? E a estrutura, Odair, de um ministério, as pessoas dizem, não, mas é o mesmo orçamento, não sei o quê, coisa e tal. Cara, quando você abre um ministério e você dá o título de ministro de Estado para alguém, para algum cidadão, junto com esse título de ministro vem uma estrutura faraônica de segurança da Polícia Federal, de cerimonial, de avião à disposição para se deslocar pelo país, de uma assessoria gigantesca. Eu convivo, né, com essa realidade, com a minha função como prefeito, já estive em reuniões, em audiências com ministros de Estado. Para você acessar um ministro de Estado, você tem
é uma estrutura gigantesca no entorno. Então perceba, você cria um cargo de ministro, junto com o cargo de ministro você cria uma estrutura de segurança, de cerimonial, de assessoria de comunicação, de assessoria jurídica gigantesca. O custo que isso tem para a máquina pública é gigantesco. Por isso que o Brasil se tornou um grande elefante que para se movimentar precisa de muito e muito imposto. Muito imposto. E agora vamos para o nosso último tema dessa conversa, sempre agradável aqui com Arão Josino, o marco temporal. A gente falou sobre isso lá no nosso giro de notícias. Está 4-2 o placar lá no Supremo Tribunal Federal. Inclusive o voto do Zanin era muito esperado nessa questão do marco temporal, porque ele teve algumas votações ali que foram contrárias à militância esquerdista, e aí pediram até para que houvesse interferência do presidente da República junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal. A mistura dos poderes, né? Odair, o que mais nos preocupa em relação ao marco temporal é justamente a situação de Santa Catarina. Então, nós temos aqui uma situação bastante peculiar, que é a situação de José Boatê, onde nós temos a barragem que é fundamental para o Vale do Itajaí. Nós sofremos muito com as fortes chuvas e sempre que começa a chover, entram em discussão a situação das barragens. As barragens que garantem a segurança do médio e do baixo vale do Itajaí, né? Então a nossa região aqui que é amplamente afetada por essa situação. Então o José Boatê foi, na verdade, o start dessa discussão toda. À época, o governo do estado entrou com essa ação junto ao Supremo justamente para que pudessem aí resolver a situação de José Boatê, para que o governo tivesse autonomia e autoridade para acessar aquelas terras e resolver de uma vez por todas a situação da barragem. Uma barragem fundamental que garante aí a segurança de muitas e muitas famílias. Quando começa a chover, a gente sempre traz essa discussão, né, à tona aqui no Vale. O que mais me deixa chateado é que lá em Brasília, o tempo deles é um tempo muito diferente do nosso tempo aqui na realidade, né? Olha quantos e quantos anos que essa discussão já está circulando lá nos corredores, né, do Supremo, nos corredores do Congresso, e ninguém resolve nada. Enquanto isso, nós estamos aqui ansiosos, porque nós temos agora um fenômeno El Niño, em que nos meses de setembro, outubro, novembro, pode chover muito, e com isso pode trazer, né, enchentes para nossa região aqui do Vale, e enchentes que poderiam ser minimizadas, né, se nós tivéssemos a situação da barragem de José Boatê resolvida. Então, isso é muito, muito, muito sério, né? E a gente não vê uma resposta por parte de Brasília para a realidade que nós vivemos aqui. Isso precisaria ser resolvido de uma vez por todas, né? E pelo que a gente percebe, não vai passar. O marco temporal... Por quem tem ainda, pelos ministros que tem para votar, a tendência é que o marco temporal não seja aprovado ali no STF, mesmo que isso já tenha sido alvo de discussão e de aprovação do Congresso, né? Então a gente conversava, para que Congresso? Se o Congresso já aprovou, se o marco temporal já é existente, agora vem essa discussão toda aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal e vão lá refazer uma decisão que já havia sido tomada aí pelo Congresso Nacional e retirando mais uma vez o poder do Congresso Nacional, interferindo o Supremo Tribunal Federal numa questão que é legislativa. Enquanto isso, nós ficamos reféns dessa decisão. Muito bem. Arão Josino, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Repórter Cultura, toda segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta, o Arão é gravado aqui, o comentário do Arão, e na sexta-feira, como foi hoje, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó. Um abraço para você, Arão, um bom final de semana, um bom mês de setembro, né? Exatamente, um excelente final de semana a todos, que seja um mês leve, que seja um mês positivo. Daqui a pouquinho tá chegando também a festa do imigrante aqui em Timbó, né? Tem festa trentina nas